dividido por 2, então dá 77, é a soma total dos elementos dessa progressão aritmética. A ideia do Gauss realmente é genial. Se você aí que está assistindo esse vídeo não acredita, você pode pegar rapidamente uma calculadora e somar separadamente. Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. Hoje vou mostrar para vocês uma soma de progressão aritmética um pouco estranha. Na verdade, essa soma, ela tem a ver com uma história de um matemático bem famoso chamado Karl Gauss. Gauss foi um matemático alemão que nasceu em 1777, morreu aos 77 anos, é considerado o príncipe da matemática. Por que ele leva esse nome? Porque ele influenciou grandes áreas do conhecimento, não só a matemática, influenciou várias áreas do conhecimento de forma diferente. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje não é só a história do Gauss, mas sim como a partir de uma história estranha que aconteceu com ele quando ele era criança. Os livros de história da matemática dizem que quando Gauss era criança, um professor que ele teve, quis lhe aplicar um castigo e pediu para ele fazer a soma dos números de 1 a 100. O que aconteceu? O Gauss então viu esse problema matemático e resolveu essa soma de forma muito rápida. E a professora naquele momento ficou assustada com Gauss e perguntou para ele então como ele tinha conseguido fazer aquela soma de forma tão rápida. Na verdade, essa soma, a maneira com que o Gauss resolveu esse problema, já mostrava na época a sua genialidade de conseguir lidar com problemas matemáticos. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é como ele fez essa soma e, na verdade, esta maneira de organizar a soma, nesse caso dos números de 1 a 100, surge uma fórmula bem importante dentro da análise de progressão aritmética, que a gente chama na matemática. Então, a partir desse problema, surge uma equação que permite somar os números de qualquer progressão aritmética. Então, vou mostrar para vocês como o Gauss resolveu esse problema e também, a partir da resolução desse problema, como é que a gente consegue pensar numa fórmula que permite somar os termos de qualquer progressão aritmética. Então, depois do castigo, qual foi a ideia de Gauss? Vocês podem ver nessa imagem aí que então nós temos o número, a tarefa era fazer a soma do número de 1 até o número 100. Então a gente tem listado, número 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o 100. O que Gauss pensou então, pessoal? Olha que ideia genial. Ele percebeu, na verdade, que se a gente somar o primeiro elemento com o último, ou seja, o 1 com 100 vai dar 101, o 2 com 99 vai dar 101, o 3 com 98 vai dar 101 e assim sucessivamente. O 4 com 97 vai dar 101, o 5 com 96 vai dar 101, ou seja, se a gente tomar os pares, como foi feito nessa organização, nessa imagem, a gente vai perceber que a soma sempre dá 101. Ou seja, se a gente pegar os números de 1 a 100, eu tenho então no total, juntando em 2, eu vou ter então, como mostra essa imagem, então, de novo a gente fez a soma, 1 mais 100, 101, e assim sucessivamente, eu vou ter 50 pares. Então, simplesmente, se eu tenho 50 pares, que é a soma dá 101, eu pego simplesmente e multiplico 50 vezes 101, a soma total, então, dos números de 1 a 100, que Gauss teve que calcular, segundo os livros de história da matemática, a partir de um castigo, é 5.050. A ideia é genial, não é, pessoal? Dessa ideia de somar os números de 1 até o número 100, surgiu então essa equação que vocês estão vendo aí no lado da imagem de Gauss, Sn. O que significa Sn? A soma total, dos n números de uma sequência numérica é igual a 1. O que significa 1? O primeiro elemento, que no nosso caso é o número 1, mais A na N, que está dentro do parênteses ali, o que significa? O enésimo elemento, ou seja, o último elemento dessa sequência, que no nosso caso é o número 100. Então, fazendo a soma de 1 mais 100, que nesse caso é 101, multiplicando por n, esse n maiúsculo que está ali fora do parênteses, significa a quantidade total dessa sequência numérica, que no nosso caso era 100 números. Então, 100, tudo isso dividido por 2,
Por que dividido por 2? Porque a gente viu que a sequência foi organizada em 2 em 2. Essa equação aí, pessoal, a gente chama dentro da matemática da equação que permite somar a soma total de n números que envolve uma progressão aritmética. Na verdade, a ideia de Gauss, da soma dos números de 1 até 100, trata-se de uma progressão aritmética, ou seja, essa equaçãozinha que aparece aí nessa imagem permite somar todos os elementos de qualquer progressão aritmética. O que significa essa equação aí que a gente está mostrando, né? Então, o que significa efetivamente uma progressão aritmética? Que surgiu a partir dessa ideia genial de Gauss de quando ele era ainda criança. Então, uma progressão aritmética é um tipo de sequência numérica que a partir de um segundo elemento, cada termo ou elemento é a soma do seu antecessor por uma constante. Por exemplo, essa sequência que a gente tem aí, ó, pessoal, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Essa sequência é uma progressão aritmética ou uma PA simplesmente. Por que é uma PA? Pois os seus elementos são formados pela soma do seu antecessor com uma constante. Então, se a gente pegar o número 5, somar mais 2 vai dar 7, 7 mais 2 vai dar 9, 9 mais 2 vai dar 11 e assim sucessivamente. Então, é bem a característica de uma progressão aritmética ou simplesmente de uma PA. Bom, pessoal, vamos ver se aquela PA, se aquilo que o Gauss descobriu lá naquele castigo que ele teve com a sua professora, vamos ver se funciona mesmo. Eu vou usar aquele exemplo aí que a gente utilizou para definir o que é uma progressão aritmética. Então, os 5, 7, 9, 13, 15 e 17. Supondo que eu queira somar essa sequência numérica, o que eu devo fazer? Então, eu já tenho a equação Sn igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2, que a gente já tinha visto lá anteriormente por que funciona. Lembra daquelas somas que dava sempre 101? Então, o que eu vou fazer? Em vez de ficar somando 5 mais 7 mais 11 mais 13 mais 15 mais 17, eu vou usar o artifício que Gauss utilizou. Então, eu vou pegar o primeiro elemento. Qual é o primeiro elemento? 5. O último, 17. Qual é a quantidade dos elementos que aparecem nessa sequência? Se a gente olhar, é 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, que dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos no total. Então, vezes 7, dividido por 2. 5 mais 7 é 22, vezes 7 dividido por 2, 22 vezes 7 dá 154, dividido por 2, então dá 77, é a soma total dos elementos dessa progressão aritmética. A ideia do Gauss realmente é genial. Se você aí que está assistindo esse vídeo não acredita, você pode pegar rapidamente uma calculadora e somar separadamente. 5, digitar o 5, depois digitar o 7, o 9, e somando. Mais 11, mais 13, mais 15, mais 17. Você vai ver que no final vai dar o valor que a gente acabou de encontrar, que é o 77. Novamente repito, é realmente uma ideia genial a do Gauss que permite somar uma quantidade de elementos que a gente tiver organizado a partir de uma PA, eu consigo simplesmente, utilizando essa equação de Gauss, fazer a soma de qualquer progressão aritmética de forma muito rápida. Essa ideia realmente é genial, pessoal. Bom, pessoal, então a gente mostrou como o Gauss então conseguiu resolver essa progressão aritmética e também como ele conseguiu ampliar essa ideia. Mostra, novamente repito, como o Gauss ele conseguiu já quando era criança mostrar bastante da sua genialidade. Bom, conhecemos um pouquinho mais de Gauss. Também fizemos uma análise de progressão aritmética e resolvemos um problema de PA, como é chamado dentro da matemática. Gostaria de aproveitar e deixar um grande abraço a todos e também fazer o convite para as pessoas se inscreverem no nosso canal para a gente continuar fazendo esses vídeos que falam sobre matemática, sobre curiosidades matemáticas, sobre assuntos relacionados à matemática, numa abordagem bem ampla. Então, um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais!